Bom, galera, agora nós vamos falar sobre o éster. Dos grupos funcionais oxigenados, esse é a última função orgânica que tem oxigênio. Porém, eu vou falar mais algumas que podem eventualmente aparecer. Umas menos usuais, mas que é bom que vocês saibam da existência e de como dar o nome, né, como fazer a nomenclatura caso apareça aí nos vestibulares possíveis, tá bom? Então, vamos falar do éster. O éster, vocês lembram que eu falei na aula passada sobre o éter? O éter só tinha o oxigênio como heteroátomo. No caso do éster, nós vamos ter um dupla O com o oxigênio, tá? Então, a gente vai ter uma cadeia pro lado de cá e uma cadeia pro lado de lá. A nomenclatura vai ser o prefixo ato para essa cadeia que está do lado de cá do dupla O e o prefixo mais ila da cadeia que está do lado de lá do heteroátomo, tá? Vocês vão ver que é simples, ó. Uns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2. Então, qual o prefixo para 2 carbonos? Et. Então, aqui vai ser etanoato de... Do lado de cá eu tenho quantos carbonos? 2 também. Se são 2, et também. Etanoato de etila. Viram? Do lado de cá eu acrescento ato, do lado de lá eu acrescento ila. Como eu tinha 2 e 2, é et e et. Então, etanoato de etila. O nome famoso para esse composto aqui é acetato de etila. E esse aqui é o nome oficial, etanoato de etila. Mais à frente eu comento com vocês por que é chamado de acetato, tá bom? Não se preocupem com isso agora, o nome oficial é esse. Então, aqui nesse segundo caso aqui, ó, quantos carbonos eu tenho nessa cadeia que tem o dupla O? 1, 2, 3, 4. Qual o prefixo para 4 carbonos? But. Então, butanoato. Do lado de cá eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. Qual o prefixo para 3 carbonos? Prop. Então, propila. Butanoato de propila. Butanoato porque tem 4 e propila porque tem 3. Entenderam isso? Tá. Antes de eu passar mais exercícios sobre éster, eu queria falar para vocês que essa função orgânica é muito famosa por aromas. Vou colocar alguns exemplos para vocês e vocês vão ver que nós temos os aromas de abacaxi, de banana. Vocês conhecem aquele óleo de banana que é usado para melhorar os esmaltes que estão meio durinhos? Vende na farmácia. Tem rapazes que usam ajeitando o carro. Já ouviram, né? Óleo de banana. Então, na realidade, aquilo ali é o acetato ou etanoato de isopentila. Vou mostrar para vocês mais. Só que antes de falar de mais exemplos e mostrar essas curiosidades para vocês, eu vou falar também das outras funções orgânicas para vocês terem a noção da existência delas, tá? Vou falar do sal orgânico e do haleto orgânico. Então, em química orgânica, depois de conhecer todas as funções orgânicas e de estudar aquela parte de isomeria, que é bem legal, a gente vai estudar as reações orgânicas. Para falar do sal orgânico, que é mais uma função orgânica que pode aparecer aí nas questões, eu vou falar de uma reação rapidinha, porque vocês meio que já conhecem esse tipo de reação. Semana passada, nós vimos o que? O ácido carboxílico, lembra? Que o dupla O com OH, que é o COOH,
é o ácido carboxílico. Se eu reagir esse ácido com uma base, lembram o que é base? Quando a gente tem uma base inorgânica, lembram disso? Vocês viram isso no primeiro ano. Um ácido com uma base sempre vai dar o quê? Um sal e água. Então aqui, ó, o que acontece? Essa hidroxila da base, juntamente com esse hidrogênio do ácido carboxílico, forma a molécula de água e a gente resulta do quê? Nesse composto aqui, ó, vai ter esse composto aqui junto com o sódio. Isso é o sal orgânico. Se vocês repararem, ele é muito parecido aqui, ó, com o éster que a gente acabou de aprender. Só que a diferença é que no caso do éster, nós teríamos um outro grupamentozinho aqui. Eu vou falar de reação de esterificação com vocês na próxima aula, provavelmente. Então, vocês vão entender por que tem um grupamentozinho aqui, uma cadeia a mais aqui. Mas a diferença do sal orgânico para o éster é que, no caso do sal orgânico, a gente não tem essa cadeia igual tem no éster. Tem sempre um metal ou o amônio, que eu vou falar dele já. Então, sempre que vocês virem esse grupamento que é igual ao do éster com um metal, é um sal orgânico. E a nomenclatura vai ser igualzinha do éster. O grupo aqui do lado dessa dupla O do éster, a gente não dá o prefixo mais ato? Então aqui, ó, como eu tenho 2 carbonos, o prefixo para 2 carbonos é et. Então aqui é etanoato de sódio, dá o nome do metal. Simples assim. Lembrem, ele é parecido com o éster, ele vai ter um nome parecido com o do éster. Então aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual o prefixo para 5? Pente. O nome vai ser pentanoato de... Qual o nome desse metal? Potássio. Mais um. 1, 2, 3. Prefixo para 3 carbonos, prop. Então, propanoato. E que grupamento é esse? Eu acabei de falar aqui. De amônio. Lembrem, NH4 se chama amônio no masculino e o NH3 é amônia no feminino. Quando vocês esquecerem quem é o masculino e quem é o feminino, lembrem, o masculino tem algo a mais, entenderam? Então, NH4 é amônio, NH3 é amônia, tá? Vou falar mais ainda de alguns grupamentos rapidamente para a gente poder ver um geralzão do éster, do sal orgânico. Vou falar agora de haleto orgânico com vocês. Bom, o haleto orgânico, eu poderia até ter falado dele antes de entrar nas funções orgânicas, né? Porque ele, na verdade, é um hidrocarboneto, só que com um halogênio. Quem são os halogênios? São os elementos da família 7A. Então, quem são os elementos da família 7A? Isso vocês têm que saber, hein? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá? Vocês têm acesso ali à família 7A, mas é bom que vocês tenham uma noção. Astato praticamente não vai aparecer, flúor também não. O que vai aparecer mais nesses haletos são cloro e bromo e de vez em quando iodo, mas o que mais aparece é cloro e bromo. Então vamos ver aqui, ó. A gente vai dar um nome como se fosse hidrocarboneto, só que identificando onde está o halogênio. Então vai ser aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se não tivesse esse cloro, seria simplesmente o quê? O pentano. Porém, tem o cloro no carbono 2. Então, o nome desse composto aqui vai ser 2-cloro pentano.
só isso. Aqui, se eu não tivesse esses cloros, eu tenho carbono 1, 2, 3. Comecei a numerar para cá para dar uma menor numeração para esses cloros aqui. Se eu numerasse daqui para cá, a numeração seria maior. Lembrem disso, sempre a menor numeração possível. Então, ó, eu tenho 3 carbonos, seria o quê? O propano, se não tivesse os cloros. Porém, como eu tenho os cloros, vai ser 1,2 de cloro. Lembra que eu coloco di, tri quando tenho mais de um do que eu quero identificar? Então, ó, 1,2 de cloro propano. Aqui eu tenho o que, ó? 1, 2, 3, 4. Isso aqui seria, se não tivesse o bromo, seria um alcino. Então seria butino, né? Se não tivesse esse bromo, a numeração teria que começar daqui por causa dessa tripla. Porém, como eu tenho esse bromo, eu tenho que dar a numeração daqui, porque a menor numeração preferencialmente tem que ser do grupo funcional. Como é o aleto, o halogênio, que determina essa função, que é um aleto orgânico, eu começo a numeração daqui. Então vai, 1, 2, 3, 4. Seria butino, né? Por causa da tripla. Porém, eu tenho um bromo aqui no carbono 2. Então, 2 bromo. But. 3 ino. Porque eu tenho uma tripla que começa aqui no carbono 3. Então, poderia ser 2 bromo, 3 butino também. Mas, como eu já falei para vocês em outras aulas, é muito usual colocar assim para poder fazer a distinção de cada coisa que pode ser dita ali na função. Então, aqui eu tenho o bromo benzeno, simples assim. Como eu só tenho um bromo, eu não preciso numerar porque ele está no carbono 1. Se ele estivesse aqui ou aqui, ia ser tanto faz, porque ele só ia estar viradinho. Aqui eu tenho 2 elementos aqui. Então eu já vou ter que identificar. Não posso simplesmente colocar diclorobenzeno. Porque, onde está o cloro? O cloro, os 2 cloros, um poderia estar aqui, um poderia estar aqui, outro poderia estar aqui, e outro aqui, e o outro aqui ou aqui. Então eu tenho que identificar. Que posição é essa? Teve uma aula que eu falei pra vocês. Posição 1, 2 era orto, 1, 3 era meta e 1, 4 era para. Como essa posição aqui é 1, 2, 3, 4, é 1, 4, é para. Então, para de cloro benzeno. Porque até aí. E esse últimozinho aqui, 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Se não tivesse esse iodo aqui, seria o propeno, né? O 1-propeno. Mas como tem o iodo, tem que numerar, tem que dizer onde está o iodo, no carbono 2. Então, 2 iodo, prop, 1 eno. Eno porque é uma dupla. Aqui em cima foi ino porque é uma tripla. E quando não tem dupla nem tripla, é ano. Bom, lembrando, todas as regrinhas vão voltando toda hora. Deixa eu só falar de mais uma funçãozinha antes de completar essa aula. Então, só uma breve observação aqui é falar rapidamente para vocês sobre os anidridos. Os anidridos, eles são uma desidratação do ácido carboxílico, ó. Lembrando aqui, ó, dupla OH, dupla OH. Lembrem, dupla OH sempre vai ser ácido carboxílico. Que ácido carboxílico é esse? Como tem 2 carbonos, é o ácido etanoico. Ou, como eu falei para vocês, ácido acético. Os étis pode ser chamado de
ser, igual eu falei lá do acetato de etila, que é a mesma coisa do etanoato de etila. Mas deixa eu só falar pra vocês aqui. O que é a desidratação? A desidratação é a tirada de água, certo? Então a desidratação dessas duas moléculas de ácido acético, ó, seria a retirada desse OH junto com o Hzinho aqui. Geraria uma molécula de água aqui. E sobraria quem? Esse dupla O, que se uniria com esse outro grupamento aqui. Não se preocupem com reações orgânicas ainda, que eu vou chegar nessa parte. Mas gera um anidrido acético. Ou anidrido etanóico. Vou passar breve por esse anidrido, porque é simples uma observação, para vocês saberem que existe esse tipo de função também, que é anidrido, e ele vem de uma desidratação do ácido carboxílico, tá? Antes de entrar nas funções nitrogenadas, eu vou falar para vocês, vou fazer alguma aula de revisão para a gente rever todas essas funções, já que a gente falou de álcool, de éter, de enol, de fenol, de cetona, de aldeído, de éster, do sal orgânico, do haleto orgânico e do anidrido. Vamos fazer uma aula de revisão sobre tudo. E se eu tiver deixado algum detalhezinho de fora, vou tentar lembrar nesse meio tempo para poder falar para vocês nessa aula antes da gente entrar das funções nitrogenadas, tá? Então qualquer dúvida, deixem um recadinho, um comentáriozinho lá na escola web ou entrem em contato comigo. Mas comentem, se movimentem, estudem, tirem dúvidas, tá?